paz do Senhor, estamos de volta com as nossas lives. Ontem eu não pude fazer minha live, quero aqui me justificar, né? Não pude fazer a live ontem, mas estou aqui para dar seguimento às nossas lives sobre o mundo espiritual. Nós já falamos sobre anjos, né? A primeira live foi sobre anjos, anjos bons, né? Vamos dizer assim. E hoje nós vamos estar falando sobre anjos caídos, ou anjos maus, ou espíritos maus. Nós vamos estar falando sobre essa categoria de anjos. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia, seu caderno, sua anotação, sua caneta, e a gente vai estar falando hoje sobre esse assunto, que é um assunto que muita gente tem dúvida, muita gente especula muito sobre essa parte, né? E as pessoas têm algumas dúvidas nessa parte. E nós vamos deixar aqui nossa live gravada. Como não é um dia que as pessoas estão acostumadas, né? A gente não sabe quantas pessoas vão estar aqui ao vivo, mas de qualquer maneira a live vai ficar gravada e vai dar tudo certo. O pastor Luciano já está aí. Vamos começar para a gente poder começar e terminar logo. Os anjos foram criados perfeitos e sem pecado. Isso a gente já sabe, nós estudamos isso na live passada. E como homem, dotados de livre-arbítrio. Então, essa característica os anjos têm, né? Assim como o homem foi dotado do livre-arbítrio, os anjos também. Sob a direção de Satanás, que a gente vai comentar uma live só sobre Satanás, os nomes que ele tem, muitos pecaram e foram lançados fora do céu. Nós comentamos também sobre isso, sobre essa guerra, essa batalha que houve no céu, né? Então a primeira grande guerra que houve não foi na terra, foi no céu. A gente já comentou um pouquinho na live passada, mas a gente tem que retomar esse assunto um pouquinho agora, porque a gente vai falar sobre anjos caídos ou espíritos maus. O primeiro versículo que eu queria ler com vocês está lá no livro de João, capítulo 8. Abra sua Bíblia aí, ou anote. João, capítulo 8. Versículo 44. Quem disse essas palavras aqui foi o próprio Jesus. Então, o peso que elas têm, né, é muito maior. Jesus falou assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. É o versículo 44. Quando ele profere mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, olha só, Jesus aqui estava falando, né, dizendo que ele era maior do que Abraão, e ele falando ali, né, com uma parte dos judeus que batiam no peito, dizendo que eram filhos de Abraão, e Jesus falou que aquele que comete pecado é servo do pecado, para que eles não ficassem se gloriando por serem filhos de Abraão, porque até de pedras ele poderia suscitar filhos de Abraão. E depois Jesus vai mais além, dizendo que o pai deles não é Abraão, é o diabo. Então Jesus foi bem forte nessa palavra que ele deu aqui, né? E quando ele fala sobre esse ser, ele dá essa característica, dizendo que ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não havia verdade nele. E quando ele profere a mentira fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira. Então, olha só, aqui você percebe que Jesus está dizendo que o diabo ele é homicida desde o início, desde o princípio. O que é um homicida? Se você pegar no dicionário, você vai ver que o homicida é aquela pessoa que tira a vida de outra pessoa. Né? É o assassino, ele tira a vida de outra pessoa. Aí eu estava pensando sobre esse versículo e conversei até com meu esposo hoje sobre isso. Falei assim, poxa, mas engraçado essa palavra homicida se referir ao mundo espiritual, né? No caso aos anjos, porque geralmente a gente associa a palavra homicida àquele que tira a vida de outra pessoa. A paz do Senhor, Amandinha. André também, seja bem-vinda aí. Então, só que não esqueçam que aos anjos está reservado juízo. Então, quando o diabo ele arma aquela guerra no céu, né, ele é homicida desde o princípio mesmo, porque ele levou a terça parte dos anjos para a morte.
A realidade é essa. E o diabo sempre fez isso. Ele levou a terça parte dos anjos a se rebelar contra Deus, automaticamente levou a terça parte dos anjos para a morte, porque eles vão ser julgados, né? E o ser humano, a mesma coisa. Ele é homicida desde o princípio. Ele quer maltratar o ser humano, ele quer tirar a vida do ser humano. Então a gente vai ver hoje essa questão dos anjos caídos. Quem são esses anjos caídos? Quem são esses espíritos maus? E aí, se a gente for lá em 2 Pedro 2,4, anota esse versículo depois de ler na sua Bíblia. Olha o que está escrito. Porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram. Olha só. Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, olha só, a realidade do mundo espiritual e a realidade desses anjos. Deus não perdoou. Apesar deles serem anjos, eles se rebelaram contra Deus. E Deus não perdoou os anjos que pecaram, quanto mais as pessoas que pecarem. Entendeu? Então é isso que Pedro está explicando aqui no livro de 2 Pedro 2,4. E Judas 6, que é um livro bem pequenininho lá no final da Bíblia, está dizendo assim: e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, tem anjos, uma parte dos anjos, o mundo espiritual, gente, ele é muito grande. Porque existem anjos que são tão maléficos que eles estão presos, eles não foram soltos. Alguns anjos desses maléficos serão soltos no período da grande tribulação. Outros estão atuando aí no mundo, fazendo as pessoas pecarem e tudo mais. A gente vai falar aqui sobre essa influência. Quem são esses anjos caídos? O que eles querem? O que eles pretendem? A gente vai fazer... Hoje a live vai falando sobre isso, tá? E aí a gente vai ver como o mundo espiritual influencia na vida das pessoas. Segundo as escrituras, os anjos maus passam parte do tempo no inferno. Então, é o que a gente leu aqui em 2 Pedro 2,4. Porque inferno que a gente fala é um mundo inferior, né? É um mundo de escuridão, né? É um lugar, como diz assim, como se fosse uma prisão temporária, né? A maior parte desses anjos caídos e maus, eles passam lá. Outra parte, especialmente nos ares que nos rodeiam. E o próprio livro de João, ele fala isso, né? Vamos ler lá João 12:31. Vamos lá para o livro de João 12:31. Vamos lá ler. Diz assim, ó. Agora é o juízo do mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, aqui nesse mundo físico, também existe um mundo espiritual. Tá? E eles ficam nos ares, né? E a Bíblia dá vários textos falando sobre isso. O próprio João 14, versículo 30 também fala isso. Se você abrir aí a sua Bíblia, você vai ler comigo. Tá dizendo assim, ó: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Olha só o que Jesus falou, né? E tem outro versículo também que fala sobre isso, que é 2 Coríntios 4:4. Pega a sua Bíblia aí, gente. É bom você ler o texto, porque esse assunto não é um assunto tão fácil de falar nem de entender. Então é bom você ter o texto para você conferir. 2 Coríntios 4:4 está dizendo assim, ó: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Em Efésios 6 também fala: boa noite, Arial da Paz, Betânia, Gabriela, todo mundo que está aí, sejam bem-vindos, tá? E tem na parte de Efésios 6 fala, né, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as potestades do ar, né? Tá dizendo aí, é bem claro, né, gente? Se você abrir sua Bíblia em Efésios 6, versículo 12, diz assim, ó: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, né? Olha só, principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, quer dizer, no céu, né? Nesse céu físico e no céu, no segundo céu que a gente chama, né?
onde tem os astros, as estrelas. Esse mundo espiritual, gente, ele está repleto de anjos caídos, né? De espíritos maus. E a gente vai se aprofundar nesse texto para entender quem são esses anjos caídos. Por que caídos? Porque eles deixaram seu principado. Deus não criou anjos para ser mal. Deus criou os anjos para serem bons. Mas Deus dotou os anjos de livre-arbítrio. Então, quando Satanás elevou seu coração e quis ser igual a Deus, né, ele arrebanhou a terça parte dos anjos, está escrito lá em Apocalipse. E esses anjos, como tinham livre escolha, eles escolheram estar ao lado de Satanás. E agora eles foram chamados de anjos maus, ou espíritos maus, ou espíritos malignos. São vários nomes que se dá, né? Então, quando eles seduziram os homens por meio do pecado, eles exercem um grande poder sobre eles. Eu queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler bastante versículo hoje. 2 Coríntios 4, o versículo 3, eu já li, né? Mas eu quero ler também aqui esse versículo aqui com vocês. Olha o que está dizendo aí. Mas, se ainda nosso evangelho está encoberto, para que os que se perdem está encoberto. Aí a gente falou, né? Nas quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe respondesse a luz do evangelho. Então, os espíritos malignos, os anjos caídos, eles exercem um grande poder sobre os homens. Mas esse poder não atinge quem é de Cristo. Que isso fique bem claro, tá? Aqueles que são fiéis a Cristo, esse poder não significa nada. Esse poder não significa nada. É reduzido a nada. Por quê? Porque por intermédio da redenção que Jesus alcançou para nós, nós não precisamos temer o mundo espiritual. Porque nós estamos debaixo de uma autoridade muito maior. Sabe? Isso é muito lindo. A gente pode ler isso lá em Apocalipse. Abre a sua Bíblia aí, gente. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, o sangue de Jesus Cristo nos comprou. Agora nós pertencemos a Deus. Sabe o que é isso? É a coisa mais linda do mundo, né, gente? Nós pertencemos a Deus. O diabo, ele não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Não tem mais. Porque o sangue de Jesus Cristo nos comprou, ele nos redimiu. Os anjos não são contemplados no plano da redenção. Muita gente já me perguntou isso. Não tem oportunidade de perdão para os anjos? Não tem. E eu vou explicar para você por que não tem. Por que o homem tem a chance? O homem peca, faz um monte de coisa errada, mas se no final da vida ele se arrepender, no momento que ele cai em si e se arrepende, o Senhor está de braços abertos para receber esse homem. Por que os anjos caídos não têm essa oportunidade? Né? Uma boa pergunta. Esse plano de redenção não existe para os anjos caídos. Vamos ler lá em 1 Pedro 1,12. Pega a sua Bíblia. 1 Pedro 1,12. Diz assim: as quais foi revelado, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho, para as quais os anjos desejam bem atentar. O que Pedro quis dizer aqui? Os anjos, eles foram criados com um grau de sabedoria muito grande. Eles tinham livre-arbítrio como um homem, capacidade de escolha, de escolher, mas eles são muito inteligentes. E os homens e os anjos, diferentes de nós, né, eles tinham acesso a Deus. Eles tinham acesso a Deus. Eles tinham acesso ao céu, à majestade de Deus. Eles tinham acesso a tudo. Eles não tinham um elemento tentador. Eles não tinham motivo para pecar, vamos dizer assim. Eles estavam no céu, gente. No céu não entra pecado, né? O céu é um lugar de glória, de majestade, de esplendor, de luz. O Senhor Deus está lá. E os anjos tinham acesso a isso. Eles não tinham um elemento que causasse, um elemento tentador que causasse a caída deles, a queda deles. Diferentemente do homem. Por quê? Quem incentivou Eva a pecar foi Satanás. Mas no caso dos anjos, eles não podiam dizer, foi fulano que me fez pecar. Não. Eles não tinham esse elemento.
Então, por isso, não existe redenção para os anjos caídos, tá? Então, os anjos, eles não são contemplados no plano da redenção. E o inferno foi preparado para o castigo eterno dos anjos maus. Para quem? Por que Deus preparou o inferno? Abre a sua Bíblia aí em Mateus 25, versículo 41. Mateus 25, versículo 41. Vamos ler aí. Diz assim, ó. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o fogo eterno, ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Deus não fez o inferno para os homens. Deus não fez o inferno para os homens, um lugar de punição para os homens. Não, Deus fez para os anjos caídos, para o diabo e seus anjos. Agora, as pessoas que vão pela influência dele vão acabar parando lá também. Porque aqui Jesus estava falando, né, de uma grande separação. Jesus estava falando aqui do julgamento das nações. E a gente não pode, gente, passar por cima desses textos. A gente não pode passar por cima desses textos, dizer que quantas pessoas... Gente, eu já perdi a conta de quantas pessoas falaram, mas Deus é bom. Deus nunca lançaria ninguém no inferno. Na realidade, Deus não lança ninguém no inferno. As pessoas vão para lá por seu próprio pé, pela sua própria mão. Elas vão porque escolhem. Deus nos deu livre-arbítrio. E Deus é lindo por isso. Porque Ele nos deu livre-arbítrio para escolher a nossa vida. Você escolhe. Você toma decisões acerca da sua vida. Inclusive sobre a sua vida espiritual. O ser humano não é um ser só físico. Nós temos alma e espírito. Nós temos... Gente, isso é muito nítido, né? É muito nítido você ver a diferença entre um animalzinho e uma pessoa, né? A alma e o espírito é o que diferencia o ser humano dos animais e das plantas, por exemplo, né? E nós somos dotados de capacidade, por isso somos semelhantes, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós temos a capacidade, criatividade, inteligência, memória, imaginação. Tudo isso vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. Tudo isso não existe nos animais, nos seres inferiores, mas existe no homem. E nós temos a capacidade de escolher a nossa vida. Nós escolhemos, nós fazemos escolhas, aliás, todos os dias, todas as horas. Até quando você não escolhe, você está escolhendo, né? Então, é uma realidade. Quem são esses espíritos imundos ou malignos? Eles são seres desprovidos de um corpo. Eles são seres espirituais. Você precisa entender isso. Eles são seres espirituais, eles são desprovidos de um corpo, que entram em pessoas que... Por isso, são chamadas de endemoniadas. Por que as pessoas são chamadas de endemoniadas? Porque quando se percebe a presença de um demônio na vida daquela pessoa. Ah, mas como é que eu sei que um demônio entrou na vida da pessoa? A gente vai falar aqui sobre isso, né? Em alguns casos, mais de um demônio faz sua morada na mesma vítima. A irmã Alessandra, onde está escrito isso? Vamos lá, vamos para o texto. Marcos, capítulo 16, versículo 9. Então a gente está já se aprofundando aí nesse tema, né? Então fica ligado aí. Marcos 16, versículo 9, diz assim. Olha o que está dizendo aí, gente. E Jesus... Eu tô no texto certo? Deixa eu ver aqui. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então aqui a Bíblia deixa claro, né, que Maria Madalena agora... com Cristo, servindo ao Senhor, mas Deus a tinha libertado. 7 demônios habitavam na vida de Maria Madalena. Então você percebe que não é um só, às vezes é mais de um que habita dentro de uma pessoa. Entra dentro da vida de uma pessoa. Em Lucas 8:2 também está dizendo isso. Abre essa Bíblia aí, em Lucas 8, versículo 2. Olha o que está dizendo aí. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então aqui está reiterando aquilo que está escrito no livro de Marcos. E os efeitos dessa possessão? Como você sabe? Quais são os efeitos dessa possessão? Geralmente aparece loucura, né? A pessoa fica fora de si. Quando a pessoa
está infestada com muitos demônios, ela praticamente fica fora de si, ela é cometida de loucura, muitos casos de epilepsia, né, que a pessoa tem ali convulsões, você acha que a pessoa está doente, mas às vezes não é doença, é um espírito maligno na vida daquela pessoa, e muitas enfermidades associadas principalmente com o sistema nervoso, a mente das pessoas. O inimigo, ele entra no centro da vontade da pessoa. Por isso que é uma possessão. O inimigo toma posse, né? Aquele espírito maligno, aquele anjo caído, ele toma posse do corpo da pessoa, entra na mente da pessoa, e a gente vai ver aqui outros textos. Por exemplo, Mateus 9:33. Abre sua Bíblia aí, ou anota. Mateus 9:33. Tá dizendo assim, ó. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Então, olha só, um rapaz, um homem ali, que tinha um espírito mudo. Então, aqui nesse caso, o demônio emudeceu a pessoa, não deixou a pessoa mais falar. Então, existem várias influências que um espírito maligno pode trazer na vida da pessoa. Aqui mesmo no livro de Mateus, no capítulo 12, se você não tem a sua Bíblia, anota, versículo 22, diz assim, ó, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. Então você percebe que algumas enfermidades que assolam a pessoa, às vezes é por influência demoníaca. Quando a pessoa é liberta, aquela enfermidade também sai daquela pessoa. Então, um indivíduo sob influência maligna, ele não é senhor de si mesmo. Ele não se manda, porque o espírito mau, ele fala através dos lábios daquela pessoa, emudece a sua vontade, a pessoa fica sem vontade própria, o inimigo leva aquela pessoa para onde ele quer. Né? Geralmente usa aquela pessoa como um instrumento, às vezes dá muita força para aquela pessoa, uma força até sobrenatural. E quando a pessoa está sob poder maligno, a pessoa é fraca, mas fica com uma força descomunal. Ninguém consegue segurar aquela pessoa. Por quê? Porque é uma influência espiritual na vida daquela pessoa. Algumas pessoas têm dupla influência, tipo dupla personalidade. Eu já conversei com pessoas assim, né? Você, quando está revestida de Deus, revestida com a presença do Senhor, foi ungida por Deus, né? Você tem vida com Deus, vida consagrada com Deus. Você está conversando com a pessoa, várias vezes eu percebi isso. Você está conversando com a pessoa está falando com você normal. E daqui a pouco você percebe que já não é mais a pessoa falando com você. Já é o espírito maligno falando pela boca da pessoa. Isso é muito sutil às vezes, nem todo mundo consegue perceber isso, entendeu? Então daí a você ficar ligada com as coisas, né? O mundo espiritual, gente, ele é real. Muitas pessoas com espíritos malignos, sob influência de espíritos malignos, elas têm um conhecimento que elas não teriam por elas próprias. Você percebe ali que é o diabo que está falando através dela. Porque você percebe que aquela pessoa, você conhece a pessoa e você sabe que a pessoa não teria capacidade de falar aquilo que ela está falando para você se ela não tivesse sob influência maligna. É uma coisa assim, gente, sabe? É uma coisa super interessante mesmo. No estado normal da pessoa, a pessoa age de uma maneira e quando ela está sob influência demoníaca, ela age de outra maneira. Muitos fazem até acordo, né? Existem pessoas que elas fazem até acordo em certo tempo o demônio vem e usa aquela pessoa e faz um acordo com ela, né? Dota ela de uma inteligência, de uma coisa sobrenatural para a pessoa ter uma elevação na sociedade, né? E existe até um acordo sobre isso. Mas depois a gente vai falar um pouco mais com detalhes sobre isso. Então, qual é o motivo? Se você pode perguntar assim, Carmenzinho Níveis está aí também, Raquel Brasil também está aí, sejam bem-vindos todos, tá, gente? Agora que eu tô vendo aqui, eu tô sem óculos, então eu tô sem um óculos, porque o meu óculos aproxima muito, então eu não tô conseguindo ver todo mundo que tá aqui, mas quando eu percebo, tá bom? Tô acenando aí. Me fala, vamos pensar um pouco agora sobre isso. Qual o motivo que influencia os demônios a se apoderar do corpo dos homens?
Deixa eu beber um pouquinho d'água e a gente vai falar sobre isso agora. O primeiro versículo que eu li aqui, que foi de João, quem falou isso foi o próprio Jesus, João 8,44. Jesus falou assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Então eu pergunto para você, qual foi o motivo, por que os espíritos malignos, eles querem o corpo das pessoas? Me explica isso, Alessandra. Por que eles gostam tanto do corpo de uma pessoa? Por que eles querem estar no corpo de uma pessoa? Né? E isso prova mais uma vez que o homem não é só carne, osso e músculos. Nós temos uma alma e nós temos um espírito. Nós estamos falando aqui de um mundo espiritual. Os anjos caídos ou demônios, como você queira chamar, né? Espíritos malignos, são várias designações. Eles têm o objetivo deles é enganar e arruinar. É isso que eles querem. Por quê? Porque eles já estão perdidos. A sentença deles já foi dada. Eles não têm mais acesso ao céu. E eles sabem como o céu será maravilhoso. Como o céu é maravilhoso, porque eles já participaram disso. Entendeu? Então, qual o objetivo de Satanás? Nós vamos falar, a próxima live a gente só vai falar sobre esse ser, Lúcifer, e os seus nomes. É muito importante você saber, conhecer o mundo espiritual, para que você tenha armas adequadas para lutar contra o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é real. Ao afastar nossa mente de Deus e a nos induzir a infringir as suas leis, esses demônios, esses espíritos malignos, ele traz sobre nós o desagrado do Senhor. Então, por que um espírito maligno ele quer entrar no corpo de uma pessoa? Porque ele quer que aquela pessoa desagrade a Deus. Ele quer arruinar aquela pessoa de todas as formas para que aquela pessoa desagrade, infrinja as leis de Deus, mais do que ela já faz. E aí, o objetivo deles, né, é esse. Como eles conseguem isso? Através da possessão demoníaca. Então, eles produzem efeitos sobre o homem, eles produzem efeitos sobre os seres humanos que parecem divinos. Parece uma coisa divina. Então, é por isso que muita gente é enganada. Os incautos, os ignorantes, eles são enganados nesse mundo espiritual. Quantas pessoas elas entram nessa brincadeira, vamos dizer assim, né? Às vezes começa como uma brincadeira sem muitas consequências e a pessoa vai se afundando no mundo espiritual e depois ela não consegue mais sair. Esses espíritos malignos, eles exigem e conseguem, como se fosse Deus, adoração e obediência implícita, pela imposição de sofrimentos físicos e por falsas promessas. Então, para algumas pessoas, falam assim: se você não fizer o que eu estou mandando, você vai ficar doente, vai acontecer um desastre na sua casa, vai acontecer um desastre na sua família. Então, as pessoas ficam presas ali por uma questão de imposição de sofrimento. Outros, né, estão ali por falsas promessas. Né? Os espíritos malignos, eles dizem que vão dar, eu vou te dar riqueza, eu vou dar a mulher que você quer, eu vou dar o homem que você quer. Então, são falsas promessas. Então, para cada pessoa, eu costumo dizer que os demônios, eles são como camaleões, né? E eles têm uma face para cada pessoa, né? Eles têm um atrativo para cada pessoa. Então, os ritos e superstições idólatras, entrelaçado com os costumes sociais e políticos, têm usurpado em quase todas as nações ao longo da história o lugar de adoração genuína a Deus. O diabo, ele tem sede de ser adorado. E ele quer ser adorado, ainda que seja imposto essa adoração, ainda que as pessoas não consigam perceber que estão adorando ao diabo.
Ele engana as pessoas, ele entra no corpo das pessoas e faz com que as pessoas se dobrem a ele, né? Se dobrem ao mundo espiritual. E a gente tem vários textos que falam, que provam isso. Vamos ler alguns para a gente entender. 1 Coríntios 10, 20, abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Tá dizendo assim, ó. Essa letra aqui é tão pequenininha, mas vamos lá. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Olha que texto forte. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Então, olha que texto, gente. A Bíblia ela é tão explícita em algumas coisas e você vê que muita gente ela está errando, ela está pecando consciente. Consciente. Então, Paulo aqui, falando aos Coríntios, ele é bem claro. Olha o que ele fala. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Se você está participando de um banquete, de um altar, que é para um mundo espiritual, que não é Deus, Deus não está ali. Quem está recebendo essa adoração, esse sacrifício? Está dizendo aqui, ó. As coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mas eu digo que tem muito crente nesse caminho. Ele quer o melhor de Deus e ele quer o melhor do mundo. Deixa eu dizer para você, não dá. Não dá. Você está apenas se enganando. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao mundo. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Está escrito. Eu não posso tirar uma coisa que está escrito. E o que acontece hoje? Né? O que acontece hoje? Porque quem está no mundo, gente, já está entregue mesmo. Na realidade, a gente tem que alertar as pessoas que acham que estão em Deus participando da mesa dos demônios. Tá entendendo? A coisa é séria. Eu não posso tomar café com Deus e fazer um lanchinho com o diabo. O mundo espiritual ele é real. Você não está vendo, mas está acontecendo. Então, o assunto é forte, o tema é forte. Se a gente for se aprofundar mesmo, gente, a coisa fica séria. Tá? Então, deixa eu explicar por que eles querem tanto o corpo das pessoas. Os demônios, os próprios demônios, parece que eles têm motivos pessoais e próprios para entrar no corpo das pessoas. A possessão dos corpos humanos proporciona um prazer, um lugar muito desejado de descanso e prazer físico. Os demônios, a gente leu aqui nos versículos que a gente começou, eles estão acorrentados em cadeias de escuridão. Eles perderam seu principado. Eles não têm mais a luz de Deus. Eles não têm a coisa boa que é pertencer a Deus. Então, eles estão em tormento. Eles atormentam as pessoas, mas na realidade eles estão em tormento também, porque eles estão afastados de Deus. Eles foram seres que foram criados para estar com Deus e agora eles estão afastados de Deus. Então, quando um espírito maligno ele entra no corpo de uma pessoa, isso causa um prazer muito grande. Tá? Entenda isso. Entenda isso. Isso causa um prazer muito grande. É como ele estivesse descansando. Quando o diabo ele entra no corpo de uma pessoa, a pessoa está sofrendo, a pessoa está às vezes doente, tá? Ela está atormentada e o demônio mesmo que está dentro dela está em repouso.
está em descanso. Para ele é prazeroso estar dentro do ser humano, porque o ser humano tem espírito e alma, algo que Deus colocou no ser humano. Então, quando um demônio entra no corpo de uma pessoa, isso está proporcionando um prazer. Você não tem ideia de como o demônio, o espírito maligno, sente prazer quando ele está dentro do corpo de uma pessoa. Por isso ele não quer sair. Enquanto ele puder ficar ali, ele vai ficar ali. O próprio Jesus, ele falou isso. Jesus falou dos espíritos imundos que andam em lugares áridos em busca de descanso. Especialmente no corpo da vítima. Como eu falei para você, o melhor lugar que os espíritos malignos encontram é no corpo de uma pessoa. Sabe? E quando privados de um lugar de descanso no corpo humano, o que eles vão procurar? Eles vão descansar no corpo de animais inferiores. Acontece, Alessandra, isso? Acontece, claro que acontece. Isso é bíblico e eu vou provar para você agora. Mateus 12, abre a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 12, versículo 43 até o 45. Olha o que está dizendo aí. E quando o espírito imundo tem saído do homem, olha só, quem falou isso foi Jesus, tá? Não fui eu não. Anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Por que ele não encontra? Porque ele é um ser espiritual. Ele precisa de alguém que proporcione algo espiritual para ele. Então, nenhum lugar vai proporcionar isso para ele. Então, ele vai procurando aquele lugar de repouso e não encontra. O que ele faz? Olha aí, versículo 44. Então, ele diz, voltarei para minha casa, de onde eu saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, o corpo, a alma e o espírito da pessoa tá leve, né? Tá tudo limpinho ali, ele entra e traz consigo 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, habitam ali. Eles moram ali, eles passam a viver ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Então, você está entendendo aqui que o homem começa a piorar na sua situação por influência de um espírito maligno que está dentro dele. E Jesus, ele continua. Assim acontecerá também a essa geração má. O que a gente percebe com o passar do tempo e próximo à vinda de Jesus? Os demônios, eles vão querer estar cada vez mais nos corpos das pessoas. Isso vai aumentar, vai piorar cada vez mais. É por isso que Apocalipse fala, né, gente? Quem é sujo, suje-se mais ainda. Né? Quem é justo, né? Quem é santo, santifique mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Porque a tendência é sempre piorar. Então, Apocalipse ele deixa isso bem claro. A gente vai chegar num funil tão grande, numa polarização tão grande, se aproximando da vinda de Jesus, que vai ficar cada vez mais nítido quem é de Deus e quem não é. Sabe? Porque as influências malignas estão aumentando. Com o passar do tempo, vai aumentar mais. E é por isso que eu digo, se você é crente, confia em Deus, se apegue cada vez mais a Deus. Se apegue cada vez mais à palavra, porque a tendência não é melhorar, a tendência é piorar. O que eu tenho visto, gente, o que eu tenho observado, não está sendo fácil de observar, né? Como eu falei, quem é do mundo já está no mundo, já está entregue. A minha preocupação são os crentes, que se dizem crentes, que se dizem conhecer o Senhor, sentando na mesa dos demônios. Muitos crentes tomando café com Jesus e lanchando com o diabo. E achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Tem muito... Paz do Senhor, Malcione, Leila e Brasil Raquel também. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tá? E aí, eu comentei num videozinho que eu fiz dessa chamada, dessa live de ontem, que na realidade eu não fiz ontem, estou fazendo hoje, o que Martinho Lutero disse. Martinho Lutero disse o seguinte: o diabo é um imitador de Deus. Eu já dei aqui algumas razões pelas quais o inimigo, espíritos malignos ou caídos, querem o corpo das pessoas. Se você chegou aqui agora, depois assiste desde o início, tá? Mas Martinho Lutero falou uma coisa muito interessante também. Celina, a paz do Senhor, Celina, amém. Então, o que o Martinho Lutero falou? O diabo é um imitador de Deus.
Em outras palavras, o inimigo está sempre tentando reproduzir as obras de Deus. Ele é um imitador de Deus. A possessão maligna, gente, nada mais é do que uma falsificação, uma grotesca falsificação da experiência mais profunda que nós, como crentes em Deus, temos, que é ser a habitação do Espírito Santo no homem. Ele quer imitar Deus. Então, o que ele faz? Ele fez uma imitação grosseira da habitação do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo não habita em nós a partir do momento que a gente aceita Cristo. O Espírito Santo não vem morar em nós, que é a coisa mais linda do mundo. A experiência mais linda que um crente pode ter é ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, o que o diabo quer fazer? Ele quer imitar. Ele quer imitar. Vamos, eu vou explicar isso agora, tá? Para você entender um pouquinho mais. Olha os paralelos. A possessão demoníaca significa a introdução de uma nova personalidade no ser da vítima, tornando-a, em certo sentido, uma nova criatura, como eu falei no início. Observe como o gadareno endemoniado falava e se portava como se fosse controlado por outra personalidade. Aquela passagem do gadareno, tá lá em Mateus 8:29, depois de você ler, ninguém conseguia controlar aquele homem. Aquele homem se feria, aquele homem se machucava, ele tinha uma força descomunal, ele queria ficar perto dos sepulcros, sabe? E ele passou a ser controlado por outra pessoa, pelo demônio, né? Ou pelos espíritos que habitavam no corpo dele. Aquele que é controlado por Deus tem uma personalidade divina que habita dentro dele. Tá lá em João 14, versículo 23. Vamos ler. Então, o diabo, ele quer imitar Deus. Ele quer fazer uma imitação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós, mas o Espírito Santo não anula a nossa personalidade, ele não anula nosso temperamento, né? É muito diferente. Vamos ler lá em João 14, versículo 23. João 14, versículo 23, diz assim, ó. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, faremos nele morada. Então Jesus prometeu, né, que aquele que ama a Deus, que guarda os seus mandamentos, guarda a sua palavra, Jesus falou, nós vamos morar nessa pessoa. Nós vamos viver nessa pessoa. Agora, as elocuções inspiradas pelo demônio é totalmente diferente. São imitações satânicas daquelas inspiradas pelo Espírito Santo. Você já observou casos em que a pessoa se rende conscientemente ao poder do demônio? Eu comentei isso quase agora, né? E, de alguma maneira, o acordo que essas pessoas fazem, elas recebem um dom estranho, né? De forma que ela lê a sorte, né? Ela diz que vai acontecer na vida da pessoa, ela vê o futuro daquela pessoa, né? Por quê? Porque o demônio fez um acordo com ela. Eu vou te dar uma coisa aí bem sobrenatural, as pessoas vão achar que você tem domínio sobre isso, então é um acordo, tá, gente? É um acordo. Então, existem casos que a possessão, a pessoa não quer. O demônio entra na vida da pessoa e ela não quer. Mas como ela não tem o Espírito Santo morando dentro dela, né? E aí, gente, isso é um fato. Alguém tá morando. Alguém tá morando. A casa não fica vazia, não, tá? Se o Espírito Santo de Deus não está morando dentro de você, tem outra coisa morando. Isso é perigoso. E é por isso que essa live sobre o mundo espiritual é consciente, é pra gente se conscientizar. Tá? Então, eu falo assim com toda sinceridade, eu fiz um acordo com o meu Senhor, eu me entreguei a Ele, eu dei a minha vida a Ele. Tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, eu não posso separar a minha vida física da minha vida espiritual, não. Agora é física, agora é espiritual. Sabe? Eu vou dar essa parte aqui para Deus, mas essa aqui não. Essa parte aqui eu faço, mas essa aqui não. Não tem isso, gente. Então, alguém mora. Quem mora? Quem mora? Se Jesus, o Pai, o Espírito Santo, não está morando no coração de uma pessoa, tem alguma outra coisa morando ali.
E isso é real, tá? E aí, deixa eu continuar aqui. Por exemplo, quando existe esse acordo, porque existe, eu já conheci pessoas que tinham esse acordo, tá? Eu já conheci, a minha vida toda foi na igreja e lendo a palavra, então eu tenho algumas experiências em algumas coisas, tá? Nesse estágio de acordo, o endemoniado desenvolve certas habilidades psíquicas e ele se dispõe a ser usado, ele faz um acordo, não, eu vou fazer isso e isso para esse ser no mundo espiritual e ele vai me dar isso e isso em troca, é um acordo, a pessoa faz um acordo com o mundo espiritual, né? Isso acontece. Então ele é um escravo voluntário do demônio, treinado por ele, acostumado com ele. Existem pessoas assim? Existe. Claro que existe, gente. Eu tô falando do mundo espiritual. Eu tô falando do mundo espiritual. Então, essa é uma imitação satânica dos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem dons, não dá dons. Não tá lá em 1 Coríntios 12 falando dos dons espirituais? No mundo espiritual, os anjos caídos também têm os seus supostos dons para dar às pessoas. Para que as pessoas se coloquem como voluntárias dele. Porque, como eu disse, o espírito, os anjos caídos, eles precisam de um corpo. Isso traz um grande prazer, né? O corpo humano, ele traz um grande prazer para um espírito caído. Ele quer estar dentro de um corpo. E se não tiver o Espírito Santo de Deus morando na pessoa, com certeza ele vai ter a liberdade para entrar. A pessoa querendo ou não querendo. Isso é real. Então, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo para nos resgatar-nos do poder dos espíritos maus e sujeitá-los ao controle do Espírito de Deus. Então, é real. Mundo espiritual é real. Não brinque com o mundo espiritual, gente. Não brinque com o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é real. E eu tenho feito lives aqui, já tem uns 4 anos, né? Praticamente, que eu acho que até mais do que 4 anos eu faço live sempre aqui, né? Quero deixar bem claro que as minhas lives são para quem crê na Bíblia e na Palavra de Deus, tá bom? Se você não crê na Bíblia e na Palavra de Deus, você pode sair. Tchau. Pode ir, tá? Sem problema nenhum, tá? Mas minhas lives são para pessoas que acreditam na Palavra de Deus e a Palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Eu tenho falado sobre vários assuntos aqui, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe, né? Eu tenho falado sobre vários assuntos e eu não vou deixar de falar sobre o mundo espiritual, porque é uma coisa que muita gente tem dúvida sobre isso, tá? Eu já falei sobre os anjos bons na live passada. Se você não assistiu, tá gravada, só procurar aí, tá bom, gente? Qualquer coisa me pede aí pelo direct que eu envio para você, mas tá gravado aí, tá bom? E hoje eu estou falando sobre os anjos maus. Quem são eles? Quem são os espíritos caídos, os anjos maus? O que eles querem, né? E eu estou fazendo essa live hoje para explicar exatamente isso para você, tá bom? Então eu espero que você tenha tirado algumas dúvidas em relação a isso, tá bom? Os anjos, eles não foram criados para o mal, eles foram criados para o bem. Nós falamos sobre isso, nós falamos sobre as características dos anjos, a hierarquia, o que eles fazem, né? E hoje eu estou falando um pouquinho sobre os anjos caídos. Quem são esses anjos caídos? São os espíritos maus, são aqueles anjos que deixaram o seu principado e deram ouvido à voz de Lúcifer e foram arrastados após ele, né? E foram expulsos do céu, porque do céu não pode ter rebelião e desobediência. Céu é lugar onde Deus habita. Não é qualquer um que pode ter acesso ao céu. E até mesmo os anjos que foram criados por Deus para estarem lá, quando eles deixaram de fazer aquilo que Deus os escolheu para fazer, os chamou, os designou para fazer, Deus expulsou todos eles do céu. Eles não estão mais no céu. E agora eles estão reservados para o juízo. Ok? Inferno não foi feito para o ser humano. Reitero aqui. Deus não fez o inferno para o ser humano, mas toda boa casa tem uma lata de lixo. Isso é fato. Tem que ter limpeza. Qual é a lata do lixo do céu? O inferno. Você acredite nisso ou não, é real,
existe e é real. No céu não entra pecado, contaminação, abominação. Quem manda no céu é Deus. As pessoas podem fazer conclaves aqui, pode fazer, pode falar historinha, as historinhas da carochinha, historinha para boi dormir. Fulano tá cantando no céu, morreu, foi pro céu. Mentira, isso é mentira. Morreu, foi pro céu. Ah, o cantor fulano morreu, tá cantando no céu. Ah, o jogador fulano morreu, tá jogando bola no céu. Gente, para com isso. Céu não é para qualquer um. Céu é para lavado e remido no sangue de Jesus. Se nunca ninguém falou isso para você, eu estou falando para você agora. Depois nós vamos falar sobre isso, tá, gente? Mundo espiritual a gente vai falar sobre isso. Já falei sobre os anjos bons, hoje foi sobre os anjos maus. Próxima live eu vou estar falando sobre Lúcifer. Quem é esse ser? Tem muita gente que acha que o Lúcifer é um ser bonzinho, é um ser de luz. Já foi, não é mais, tá? E nós vamos aqui mostrar as facetas de Lúcifer. Quem é Lúcifer? Por que ele foi expulso do céu? O que ele está fazendo agora? Onde ele está? Ele está preso? Ele está solto? O que está acontecendo? Vamos estudar um pouco sobre esse ser, as suas influências no mundo. Quem é esse ser espiritual? E aí, na outra live, nós vamos estar falando sobre o céu. O que é o céu? Para quem é o céu? Quem vai para o céu? Nós vamos falar sobre o céu. Como é o céu? Não tem como saber com todos os detalhes, mas a Bíblia fala alguma coisa. Então, nós vamos no que a Bíblia fala para a gente do que é o céu. E vamos falar também sobre o inferno, porque ele é real, né? Existem algumas designações para o inferno, tá, gente? Inferno, lago de fogo, Tártaro, Geena, são várias designações, dependendo do contexto e do momento que se está falando dentro do texto. É um assunto escatológico profundo, mas eu vou simplificar ao máximo aqui para que você possa entender. Então eu espero que essa live tenha esclarecido você, porque hoje só é aliciado pelo mundo espiritual quem quer. Nós temos a palavra de Deus. E a Bíblia fala, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é bom ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Se você não tem essa experiência, você que vai assistir essa live, vai ficar gravada e muita gente assiste depois, se você não tem essa experiência, que coisa linda, que coisa maravilhosa ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa, né? E eu só quero ele aqui. Só mora um aqui. Eu só adoro a um aqui. Eu só sirvo a um aqui. Eu só louvo a um aqui. É ele que manda em mim. É ele que manda em você. O Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, o mundo espiritual não pode acessar você. Ele pode até tentar. Ele lança dardos venenosos, né? Ele se levanta, mas ele cai. Ele ruge como um leão ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Mas ele não pode ter acesso à nossa vida se Deus não permitir. Porque o mais poderoso mora em nós. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada e até sexta-feira. Hoje estou fazendo essa live no sábado, mas semana que vem, se Deus quiser, vou estar fazendo na sexta. Não perca a próxima live, gente. Nós estamos falando de mundo espiritual. Não é um assunto muito, digerível, não é um assunto muito agradável, mas é um assunto para te esclarecer. Para que você não seja enganado, para que você não seja enganado, que você possa meditar nas escrituras e meditar na palavra de Deus. Deus abençoe a todo mundo que está aí comigo, Deus abençoe vocês, tá bom? E até a próxima live, se Deus quiser, querendo Deus. Beijo, fica na paz.